Você com certeza já deve ter visto essas garotinhas muito engraçadinhas por aí. Mas você já pensou em quem que teve a ideia de pegar uma menininha e colocar orelha de gatos nela? Não? Nem eu. Mas nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre a origem e a criação das famosas meninas gato. Ah, esse vídeo aqui não é sobre as garotas do Elon Musk não, tá? Para descobrirmos a história das garotas Neko, vamos precisar voltar muito no tempo, mais precisamente na era Edo, ou também chamada de Tokugawa, no Japão, por volta dos anos 1600 e 1800 e pouco. A era Tokugawa era uma época marcada por um relativo ressurgimento da população após o turbulento período Sengoku. Por ter sido uma época bem mais tranquila e caracterizada por um grande crescimento econômico, o que as pessoas fazem quando suas vidas não se resumem a basicamente guerras a todo momento? As pessoas ficam entediadas. E por causa disso, diversas formas de se entreter vão aparecendo e são criadas. E com isso, elas vão fazer muito criam muitas maneiras de se divertirem. E essa época teve um grande crescimento na apreciação de arte e cultura, durante uma era mais pacífica do que a anterior. Nessa época era muito popular exibições Misemono. Essas exibições eram como se fosse uma apresentação de imagens, uma breve história. Até hoje ainda há influências desse tipo de história visível nos dias de hoje, no dia a dia japonês principalmente. Mas enfim, foi nessas exibições, por volta de 1700, que foram encontradas as primeiras referências do que seriam posteriormente as famosas garotas Neko. Mas como é óbvio, nessa época era apenas os seus primórdios, e com certeza não era algo muito parecido com o que temos atualmente. Bom, o folclore japonês é bem rico em criaturas chamadas yokai, seres fantásticos que carregam histórias e lições de vida em suas criações. Um deles é o chamado Bakeneko, não confundir ele com o Nekomata. O Bakeneko é um gato de apenas uma cauda, que similarmente à famosa Kitsune, tem a capacidade de se transformar, principalmente em seres humanos, entre várias outras habilidades sobrenaturais, como por exemplo imitar a fala humana, manipular cadáveres ou até possuir pessoas. Porém, mesmo com essas diversas maneiras de se infiltrar na sociedade humana, sua natureza feral, cultivada durante 12 ou mais anos, vivendo como um gato doméstico, não é mascarada nessa transformação. E mesmo com uma aparência humana, suas características selvagens e um ar de mistério não se esvaem. E por causa disso, dessas características não humanas, esses Bakenekos são comumente atribuídos a prostitutas da época, que apresentavam essas mesmas características misteriosas na visão popular. E mesmo tendo várias histórias de outras transformações como lutador de sumô, é por causa do Bakeneko que essa história das Neko começa. Numa dessas histórias, na qual eles se transformam em mulheres que usavam seu corpo em uma história Misemono, é onde ocorre até então o primeiro registro da famosa garota gato, a então chamada Neko Musume, que significa basicamente filha de um gato. Essas histórias se provaram muito populares na época, principalmente por serem facilmente traduzidas no dia a dia das pessoas normais. Além, é claro, de quase sempre essas histórias finalizarem com o Bakeneko matando alguém, algo que sempre vai aderir ao sentimento de curiosidade e cautela, principalmente das pessoas mais ingênuas da época. Yokai são algo bem interessante. Se vocês quiserem mais vídeos sobre eles, falem nos comentários que eu ficaria bem feliz de fazer. Mas enfim, durante o período Tokugawa, várias e várias histórias com yokais se transformando em mulheres jovens, ou velhas também, e fazendo as mais diversas coisas que tu consegue imaginar aí. Algumas histórias pequenas, com apenas alguns trechos, outras maiores e mais elaboradas. E dentre elas, as duas que mais se destacaram foi Ehon Sayoshigure, no ano de 1801. Uma história de 10 imagenzinhas bem macabrinhas. Eu vou deixar na descrição caso vocês queiram ver. E também um conto Ansei Zoki, de 1862, já lá pro fim da época. Além de várias outras obras de Utagawa Kuniyoshi, já no estilo ukiyo-e de pintura na época. Mas por que exatamente essa ideia de colocar atributos felinos em uma mulher apareceu nessas histórias Misemono e em literalmente vários outros meios de entretenimento da época, em histórias como Hanazumo Genjibiki, que uma dessas mulheres Bakeneko saiu jogando um peixe por aí, e o Kwame Shouame Miku Matsukasu.
e várias outras histórias que eram feitas aos montes. A mais provável causa dessa repentina popularidade é o sistema de entretenimento adulto nessa época. Peraí, como que um yokai se transformando em uma mulher tem a ver com os bordéis em funcionamento no período Edo? Bom, sabe quando você, ou qualquer humano, né, tá lá de boa e do nada passa um vulto? Como que você reage? Muitos nem ligam, outros aceitam o sobrenatural ou se contentam com uma explicação lógica. Mas muitos também atribuem aquele acontecimento com conhecimentos prévios e vivências também. Por exemplo, um vulto pode ser um fantasma. Fazer esse vídeo 2 horas da manhã também não tá me ajudando, né? Ou em outras culturas, o mesmo vulto é uma visita divina ou alguma coisa assim. Essa reação é a natureza humana em tentar fazer sentido do desconhecido. E com certeza isso não é algo recente. E é isso que provavelmente aconteceu nessa época. Bordéis eram extremamente populares nessa parte da história japonesa. E existia uma certa competição entre os estabelecimentos para conseguir clientes. Não tem como saber se essa situação que eu vou falar foi criada com essa intenção. Muito provavelmente não, mas a situação foi a seguinte. Começaram alguns rumores na cidade. Um homem acorda durante a noite, depois de uma noite daquelas, em uma pousada em Shinagawa-juku. Ainda no quarto do estabelecimento, ele se vê em um quarto escuro, com apenas a luz do luar entrando pelas janelas. O homem então se depara com um movimento repentino nas sombras do quarto. Uma mulher, provavelmente a sua cortesã, curvada no canto do quarto, se movimentando de uma maneira estranha e aparentando estar se alimentando de alguma coisa. Certo, com essa situação de desconhecido que eu te falei, o que você acha que o homem justificou aquela cena macabra? Mano, essa mulher tá agindo que nem um gato feral. Peraí, uma mulher gato. Deve ser aqueles malditos yokais tentando ceifar minha alma de novo. Ok. É um pulo imenso sair de uma mulher curvada no canto do quarto com um monstro felino que se transforma. Mas você tem que pensar na cabeça de uma pessoa na época. E essa justificativa de ser um yokai cabia mais do que perfeitamente na situação e nas crenças populares dessas pessoas. E principalmente no cérebro provavelmente bêbado no meio da noite dessa cara. Esse rumor foi como jogar madeira seca no fogo. E rapidamente todo mundo, por todo o Japão até, estava sabendo do caso da mulher gato monstro em um bordel. Caramba, é uma mulher gato monstro. Você acha que esse rumor baixou a bola dos malucos para não ir nos Yokaku mais? Que isso? Aparentemente essa situação foi quase que uma propaganda viral no meio social da época. E aquela ideia de uma mulher misteriosa com atitude feral dos momentos X está ali pronta para serem contratadas foi mais do que o suficiente para chamar vários e vários clientes. Não só para o bordel em questão, mas para todos os outros também. Isso foi como uma porta dos céus para os artistas em busca de fama na época. E a criação de histórias, curtas, pinturas, e especialmente em historinhas em livrinhos Kibyoushi e Sharebon, com esse tema, se dá principalmente a esse acontecimento, e eram feitas a toneladas. Mas e então, nessa história, por que exatamente a mulher estava de córcoras no canto do quarto, comendo alguma coisa? Pois é, fome. Os sistemas de bordéis na era Edo, e de alguma forma até hoje em dia em alguns casos, não era muito humano, principalmente para as cortesãs. Mesmo tendo aquelas grandes, famosas no país inteiro, a sua maioria eram pequenas mulheres na hierarquia, e estavam naquela posição muitas vezes não por escolha, e sim por dinheiro, vendidas pela família ou traficantes para sanar alguma dívida, ou seja, por dinheiro que talvez elas nem veriam. Nesse caso desse rumor, essa moça era uma Meshimori Onna, um tipo, entre aspas, de classe ainda mais baixo das Ryujo, por exemplo. As Ryujo tinham que seguir costumes, como sempre servir o cliente corretamente, alimentá-lo, dar bebida para ele e essas coisas, né? E um desses costumes era o fato dessas Ryujo não poderem comer nunca na frente de um freguês. Infelizmente, muitos trabalhos requisitavam várias e várias horas da presença dessas Ryujo, mulheres forçadas a ver homens enchendo a barriga enquanto elas literalmente morriam de fome. Então, muito provavelmente nessa história, aquela mulher, naquele quarto, naquela noite, era apenas uma moça que, após o seu cliente ter dormido, foi ali na calada da noite para se alimentar, para sobreviver. Isso é algo que não é difícil assumir, ser uma prática relativamente comum para essas mulheres nesses momentos. Mas então, saindo um pouco desse assunto mais pesado, essa situação e o efeito inesperado desse rumor, além de ter criado várias obras populares, também foi usado por essas mulheres como uma forma de marketing. Muitas delas começaram a carregar um gato ao seu lado para criar aquele mistério de será que ela é um macaco? E muitas vezes funcionava muito bem.
Se você por algum motivo já percebeu isso, é por causa disso que é bem comum você ver pinturas antigas dessa época de mulheres com um gatinho ou mais do seu lado. Por causa dessa sua relativa popularidade e frequência de aparições em histórias, as Nekomusume continuaram a perdurar nas próximas eras, da era Meiji, Taisho, até a era Showa, onde começaram as primeiras aparições das garotas Nekos mais parecidas com as que temos no dia de hoje. As garotas gatos são chamadas também de Nekomimi e seriam um subgênero, o mais popular obviamente, do chamado Kemonomimi, que seria o nome dado a essa situação de humano, orelha de animal, talvez um rabo, pronto, acabou. Estamos agora a 2 anos do início da era Showa, mais precisamente no ano de 1924, e acredita-se ser a primeira aparição moderna de uma bela mulher com orelhas de gato. Essa aparição se dá na história de Kenji Miyazawa, Suisenzuki no Yoka. Se vocês quiserem, nos anos 90 teve um pequeno animezinho dessa história, tá? É só procurar esse título. Então, na Grande Depressão dos anos 30 e o pós-guerra que o Japão passou, as Nekomimi sofreram uma ressurgência nos chamados Kamishibai. Os Kamishibai é uma evolução de uma prática chamada Emakimono, que era também bem similar à prática do Misemono que eu falei anteriormente. O Misemono sendo algo bem mais visceral e relativamente sinistro em sua maioria. Então o Kamishibai consistia em uma forma de contar histórias, em uma época pré-meios de comunicação acessíveis. Muitos acreditam e atribuem ao Kamishibai as origens do mangá e então dos animes. Então basicamente o Kamishibai era uma pessoa, o narrador, Kamishibai, que vai em uma certa rua com uma espécie de janelinha e conta a história para crianças locais com imagenzinhas em sequência. Basicamente um slideshow, né? Mas como todos nós já sabemos e conseguimos assumir pelo estilo da arte, esse modelo de contar histórias já não existe mais dessa forma e sumiu ao longo da história, dando lugar aos quadrinhos e principalmente aos desenhos animados. E o primeiro anime que envolvia alguma forma das meninas gato era Osama no Shippo, em 1949. Era um desenho no estilo daquele Mickey Mouse antigo ou Gato Félix. Mas mesmo sendo de tal importância para essa história que a gente está contando aqui agora, esse desenho nunca foi lançado. É claro que a ideia de misturar humanos com animais não é uma ideia específica, exclusiva do Japão. Então nessa época começaram a aparecer histórias com essa ideia no mundo do oeste, como a Mulher Gato da DC, que vocês provavelmente devem conhecer aí, né? Thank you, friend. Os anos se passam e as Nekomusume, ou agora já mais conhecidas como Neko Girls, passaram por diversas iterações, diversas histórias desde lá do período Tokugawa. E como tudo que sobrevive tanto tempo se adaptou aos costumes e maneirismos das divertentes épocas como uma seleção natural. A simples ideia de retratar uma mulher com características felinas se mostrou muito resiliente ao longo da história, e desde sua primeira aparição no formato animado, passou no fundo do meio de entretenimento japonês por vários anos, aparecendo em algumas historinhas ali ou aqui, até no ano de 1978, com a história de Wata no Kunihoshi, ou a Estrela da Terra de Algodão. Uma história que acompanhava uma gatinha abandonada, chamada Chibineko, que é adotada por um garoto achando que ela era humana. Essa história é comumente acreditada como motivo e a popularização mais recente das Nekomimi, principalmente por ser uma história de uma das autoras que definiu o gênero shoujo. Essa história virou um anime em 1978 e várias pessoas cresceram com essa história. Essa então é o início da forma final dessas garotas, e até a chegada dos anos 90, esse tipo de design de personagem já era algo bem familiar na cultura japonesa de histórias, e se tornou cada vez mais comum, não só no Japão, mas também no mundo inteiro. Então, como praticamente tudo nesse mundo, quando algo se apresenta popular, nem que seja minimamente, é criada uma subcultura designada apenas para pessoas que gostam desse tipo de coisa. As meninas gato, agora já em sua forma final, até então, é um nome já familiar na maioria das pessoas, e tem um grande público seguindo essas personagens, sendo referência até na criação de convenções de anime, como a Nekocon em Virgínia, nos Estados Unidos. As garotas gato, a esse ponto, já são algo normal, e aparecem em todo tipo de coisa, animes, mangás, produtos, waifus, em várias histórias de todos os tipos e de todos os temas.
As características atuais dessas personagens, como vimos nesse vídeo, são produto de uma forma que vem sendo polida há centenas de anos. E consistem principalmente em garotinhas moe-moe, mas também há outras personalidades, né? Moe-moe só é a mais frequente, a mais popular. Com orelhas de gato, com muitas vezes até orelhas humanas também, que se você parar pra pensar não faz o menor sentido, né? Mas enfim. E uma cauda, que representa o tipo de pelo de gato na qual elas são baseadas. Esse design se provou extremamente efetivo, não só visualmente em personagens, mas também em meio de cosplayers pelo mundo inteiro. Mas esse estilo começando inicialmente nas ruas de Harajuku e Akihabara. E principalmente por ser algo tão simples de se fazer, você nunca vai ir numa convenção de anime e não ver alguém com uma orelhinha de gato andando por ali, não é mesmo? Meninas gatas são consideradas furry? Acho que não, né? Melhor a gente não se aprofundar muito nesse assunto não, né? Vamos passar para a próxima parte do vídeo. I'm gonna say something controversial but brave. Ready? If you like cat girls, you're a furry. Straight up, you're 100% furry. Então, como tudo que existe, e personagens como essa, com um potencial extremamente sugestivo, é claro que vão fazer a regra 34 entrar em ação. E principalmente com elas, essa regra entrou em ação muito mais forte do que nunca. É claro, essa sensualização, mesmo que muitas vezes excessiva, de personagens desse tipo, não tem nada de errado. Afinal, é extremamente atrelado à sua própria origem, lá atrás. O problema é quando isso se torna excessivo, quando essa imagem de garoto se torna algo tão sugestivo que se torna quase sinônimo ao seu significado. E assim como a regra 34, algo que também é certeza para tudo, sempre, é o fato de tem doido para tudo. E várias pessoas deixam de viver suas vidas para viverem com supostas garotas gato. Se isso te faz feliz, quem vai te impedir, né? Mas é algo que emparelha até ações básicas como comer e ver o sol. E as coisas eu não preciso nem dizer que podem se tornar bem estranhas. Por causa desses efeitos, há algumas discussões, principalmente no meio filosófico japonês, na posição que essa ideia de garotas gato tem na sociedade. E para alguns desses filósofos, pelo menos para a sociedade nipônica, garotas gato tomam parte numa fantasia que mascara o corrompimento da inocência jovem em um simples pacote bonitinho e sugestivo. Porém é aquela coisa, né? Se algo existe, é claro que pessoas vão querer estudar seu fenômeno e seu motivo de existir e ser tão popular. Afinal, estamos aqui aos 17 minutos e 27 segundos desse vídeo falando sobre meninas gato. Então diversas pessoas com diversos pontos de vista vão ter opiniões, algumas vezes bem fortes, em relação a ser certo ou não tal coisa. E é claro que essa imagem de menininha gato não vai ser diferente. Então, né, você pode simplesmente ignorar esses fatos e só ver essas personagens pelo que elas são, garotas gato. Sua interpretação vai depender apenas de você, com a sua natureza. Essas garotas vão ter uma conotação sensual para muitos, mas para outros também, uma conotação de alguma forma inocente e pura. E nenhuma das duas maneiras está errada. São simplesmente personagens. Your waifu is in fact real. Então é isso. Se você se viu curioso por essas garotas, seja por assistir Tokyo Mew Mew, a série Monogatari, ou simplesmente já viu tantas vezes que simplesmente não dá pra saber onde elas apareceram na sua vida, agora você sabe as origens de um dos pilares da cultura dos animes. Essa foi a sua história de uma forma bem breve, desde suas aparições em meados do período Tokugawa até os dias de hoje. E como esse tipo de personagem cresceu ao longo dos anos, até chegar na popularidade de hoje, se infiltrando em diversos pontos do mercado e na vida de várias e várias pessoas, principalmente pelos amantes de gato. Mas na verdade, qualquer um pode ser, ou já é, vítima dessas garotas. E talvez elas já até estão controlando suas ações, assim como nas suas origens. E talvez foi por isso que você veio esse vídeo. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí contando essa história. Eu não sou nenhum tipo de historiador da história japonesa, sou só uma pessoa que gosta bastante de pesquisar sobre ela. Então, se eu errei alguma coisa, esqueci de mencionar algo, fica à vontade de falar aí nos comentários, que isso ajuda até a enriquecer as informações desse vídeo para as pessoas que venham assistir depois. Assim como os nomes em japonês que eu provavelmente falei errado em alguns momentos, pelo simples fato que essa não é a minha primeira língua. Enfim, eu tentei. Mas enfim, se você tiver interesse mais a fundo nas coisas que eu falei no vídeo, é só você colocar os nomes que eu falei no Google que você vai achar muito mais sobre. Tudo certo? E é isso. Até mais. Muito obrigado por assistir.